Bom, qual a importância da meiose? Lembrando que as nossas células são diploides, ou seja, elas possuem 46 cromossomos, 2 cópias de cada tipo. E para que o feto tenha 46 cromossomos, o espermatozoide, o óvulo, ele tem que ter metade desse número, ou seja, 23, no caso, haploide, uma cópia só. 23 mais 23, na fecundação, você vai ter o ovo zigoto diploide com 46 cromossomos, que aí vai, por mitoses sucessivas, ter a diferenciação celular, né, e as diferentes células. Então, para uma célula de 46 virar um espermatozoide no homem e um óvulo na mulher, de 23 cromossomos, tem que ter uma divisão especial que reduz pela metade o número de cromossomos. E essa divisão que reduz pela metade o número de cromossomos é a meiose. Bom, as fases da meiose. Existem duas meioses, na verdade, duas grandes divisões. Essa primeira, onde você tem uma célula mãe diploide, no caso do ser humano, 46 cromossomos, e aí acaba reduzindo para 23 cromossomos dentro de cada uma dessas duas células filhas, né? Então, como você reduziu a quantidade de cromossomos pela metade, a gente vai chamar essa primeira meiose de reducional, mas a gente também pode chamar ela de meiose 1. Já na segunda divisão, o que acontece? Cada célula haploide de 23 cromossomos, no caso da espécie humana, ela dá origem a mais duas células haploides. Então, na verdade, você não reduziu o número de cromossomos. Pelo contrário, você tinha uma célula e você conseguiu duplicar essa célula em duas, com o mesmo número de cromossomos dessa daqui, 23. Por isso que a gente chama essa meiose de equacional, também chamada de meiose 2. Essa segunda divisão aqui, vocês vão ver que ela é muito parecida com a mitose. Na verdade, ela é idêntica à mitose, tá? Então, acredito que vocês terão menos dificuldade, uma vez que uma célula mãe dá duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Já a meiose 1, pessoal, ela é bem diferente, né? Porque você tem aqui uma célula diploide com 46 cromossomos que dá duas células haploides. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2, ela vai ter as mesmas fases que a mitose em relação a nomes, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose 1, a gente vai chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, como é que eu vou saber quando a metáfase, por exemplo, ou a anáfase ou a telófase é da mitose, da meiose 1 ou da meiose 2? Se não tiver um algarismo no final, com certeza da mitose. Se tiver 1 no final, é a meiose 1. Se tiver 2 no final, é a meiose 2. Na meiose 1, a prófase 1 é um pouquinho mais complicada, porque ela se divide em 5 subfases, que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São 5 subfases, né? Na verdade, a gente divide isso didaticamente, porque acontece uma coisa muito importante na prófase 1, que é o que a gente chama de permutação ou crossing over, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos começar do início, né? A gente vai estudar agora a meiose 1 e depois a gente vai estudar a meiose 2. Como a gente vai estudar a meiose 1, começaremos na prófase 1. Então, veremos separadamente o leptóteno, depois o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e diacinese. Depois falaremos da metáfase 1, da anáfase 1, da telófase 1. Depois que falarmos de toda a meiose 1, e aí falaremos da prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, começando meiose 1, prófase 1
leptóteno, o que acontece no leptóteno? Os cromossomos, eles já tinham sido duplicados lá na intérfase. Se você não lembra, você vai lá no site e dá uma procurada lá na videoaula sobre ciclo celular e intérfase, né? Então, eles já estavam duplicados. A diferença é que na meiose 1, lá no leptóteno, você vê aqui uns pontinhos diferentes no DNA, que a gente vai chamar de cromômero, e você já consegue visualizar no microscópio. São esses pontinhos aqui. Os centríolos também, eles começam a se separar, né? Ou eles começam a ter divisão aqui, ou eles já se dividiram lá na intérfase, como eu falei, isso é muito de autor para autor. Então, a principal característica do leptóteno, e por isso está vermelho aqui, é a presença dos cromômeros, que é essa condensação diferenciada dos cromossomos. Depois do leptóteno, temos o zigóteno, que é a segunda fase da prófase 1. E acontece uma coisa que não acontece na mitose também, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. Quando a gente visualiza os cromossomos, principalmente quando a gente vê o cariótipo, se você não sabe o que é o cariótipo, vamos dar uma olhada na figura, você pode analisar que existem 2 cromossomos de cada tipo. Esses 2 cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos, tá? E quando a gente está no zigóteno, há o pareamento, então, na divisão desses cromossomos homólogos, coisa que não acontece na mitose. Próxima fase é o paquíteno, e ela é a mais importante da prófase 1. Na verdade, todas essas subdivisões é para chegar justo nessa fase, que é o paquíteno. No paquíteno acontece a permutação, ou também chamado de crossing over. Permuta significa troca. Esses cromossomos homólogos que eles ficaram pareados lá no zigóteno, eles acabam trocando as pernas, ok? Como se fossem perninhas, que são as cromátides, e cada cromátide vai para um lado e acaba cortando, e eles trocam essas cromátides. Então, a cromátide, por exemplo, de um homólogo vai para o outro homólogo, e a cromátide do outro homólogo vai para o anterior. Isso faz com que você visualize esse X. Esse X a gente dá o nome de quiasma. E é isso que define a próxima fase, que é o diplóteno. O diplóteno é a visualização desse X, que é a visualização do quiasma, tá? Esse X é a região onde aconteceu o crossing over lá no paquíteno, tá? Os cromossomos já estão bem espiralizados e você começa a ter a visualização do quê? Do fuso acromático. Tudo bem? E por último, a última fase da prófase 1 da meiose 1, que é a diacinese, que é o que acontece em toda a prófase. Por exemplo, que você visualizou lá na prófase da mitose, que é o quê? O desaparecimento da carioteca, né? O desaparecimento do nucleolo, né? E no caso da meiose 1, esses cromossomos homólogos, eles se afastam, não existe mais esse quiasma, é o que a gente chama de terminalização do quiasma. Depois disso, acaba a prófase 1 e a gente chega na meiose 1. Então, aqui é uma visão geral da prófase 1, a intérfase, que não é nem da mitose nem da meiose, né? É um processo anterior à divisão, mas aqui só para vocês visualizarem, os cromossomos eles estão ainda descondensados, e aí a gente começa a prófase 1. Leptóteno, você vê aqui umas bolinhas, que são os cromômeros, o zigóteno, que é o pareamento dos cromossomos homólogos, o paquíteno, que é o crossing over, diplóteno, visualização dos quiasmas, e diacinese, que é a terminação dos quiasmas.
Aqui é muito importante só frisar duas coisas. Porque é tão importante o crossing over. Cada conjunto de cromossomo, ele vai fazer ou não fazer essa permutação, né? Essa troca de cromátide. Então, por exemplo, o par 1, o par 2 pode fazer, o par 9 pode fazer. Uns podem fazer mais embaixo, outros podem fazer mais em cima, alguns podem não fazer. Isso vai fazer o quê? Que cada célula nossa seja diferente da outra. Então, isso faz com que o quê? Cada espermatozoide seja diferente, cada óvulo seja diferente. Então, isso vai te dar uma variabilidade genética nos seus gametas. É por isso que, por mais que o pai e a mãe sejam os mesmos, todos os filhos serão geneticamente diferentes, claro, com a exceção dos gêmeos idênticos, que são os gêmeos univitelínicos. Então, isso é muito importante porque vai dar variabilidade genética. E uma vez a variabilidade genética, isso é um grande passo para a evolução. Outra coisa também que você deve prestar atenção, como a gente falou na diacinese, não confundir diacinese, que é a última fase da prófase 1, com citocinese. Não sei se você lembra, mas lá quando a gente falou na mitose, a gente falou o quê? Na divisão do citoplasma na telófase. Aquilo é citocinese, divisão do citoplasma. Aquilo é citocinese, divisão do citoplasma. Diacinese já é a última fase da prófase 1, onde você tem a terminalização dos quiasmas. Bom, acabando a prófase 1, chegamos na metáfase 1. A metáfase, ela é muito parecida na mitose, na meiose, tanto faz. Toda metáfase ela é muito parecida, que é o quê? A disposição dos cromossomos na placa equatorial da célula, que é no meio da célula. A única diferença é que na metáfase da mitose, cada cromossomo era segurado, vamos dizer assim, pelos dois conjuntos de centríolos. Já aqui não, cada cromossomo vai ser segurado por um conjunto de centríolos só. E a gente vai entender por quê. Mas, se tivesse que falar uma frase específica para qualquer metáfase, seria o quê? Localização dos cromossomos na placa equatorial da célula. Chegamos na anáfase 1 da meiose 1. E ela é diferente da mitose. Por quê? O que acontecia na anáfase da mitose? Na anáfase da mitose, você tinha separação das cromátides irmãs. Em cada cromossomo, uma cromátide ia para um lado e a outra cromátide ia para o outro. Na anáfase da meiose, você tem separação dos cromossomos homólogos, né? Lembra que cromossomos homólogos é um parzinho de cromossomos do mesmo tipo. Um cromossomo vai para um lado e o outro cromossomo vai para o outro. Então, isso faz com que você vai ter uma redução do número de cromossomos no final. Na mitose, como cada cromátide ia para um lado, você continuava com o mesmo número de cromossomos, tá? Então, não há separação de cromátides irmãs como acontece na mitose, há separação dos cromossomos homólogos. E por último, na telófase 1, é o que acontece em qualquer telófase. Você tem a reorganização da carioteca, a volta do nucleolo, né, a citocinese, no caso aqui é uma célula animal, porque você vê os centríolos, você vê aqui o estrangulamento do citoplasma e a descondensação dos cromossomos. Você pode visualizar que isso é uma meiose justamente porque você visualiza aqui as cores diferentes, o que mostra que ocorreu crossing over, porque teve uma troca de cromátide. Então, aqui a visão geral da meiose 1, a intérfase, que é antes de entrar na divisão, você pode ver os cromossomos ainda bem desenrolados, a presença aqui da carioteca, a presença do nucleolo, né? Os centríolos já
na divisão, então esse autor já parte do pressuposto que a divisão dos centríolos aconteceu na fase S da intérfase. Aqui, pela presença de centríolos, a gente vê que é uma célula animal, prófase 1, né? E aqui tem uma visualização da prófase como um todo, não tem a subdivisão leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, mas você pode visualizar aqui os quiasmas, mostrando que ocorreu o crossing over. Muito interessante aqui você visualizar que aqui, ó, nesse conjunto de cromossomos homólogos, ocorreu o crossing over em cima e embaixo. Nesse outro conjunto, só ocorreu embaixo. Pode ter um outro par de cromossomo homólogo que não tenha ocorrido, tá? Isso a gente não sabe, é extremamente aleatório. Metáfase, os cromossomos na placa equatorial da célula. Anáfase, separação dos cromossomos homólogos e não separação das cromátides irmãs, que é o que acontece na mitose. E a telófase, que é a citocinese, a reorganização aqui do núcleo, o reaparecimento do nucleolo e assim sucessivamente. Bom, acabamos a meiose 1, vamos para a meiose 2, que também é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como eu disse, a meiose 2, ela é muito parecida com a mitose. O que acontecia na mitose e o que vai acontecer na prófase 2? A prófase da mitose e a prófase da meiose 2. O cromossomo começa a se condensar, carioteca desaparece, nucleolo desaparece, os centríolos começam a migrar, cada par para um lado, e início da formação do fuso acromático. Ou seja, a prófase 2 é idêntica à prófase da mitose. Chegamos à metáfase 2, que é a mesma coisa que acontecia nas outras metáfases, que é o quê? O posicionamento dos cromossomos na placa equatorial da célula, tá? O fuso acromático se prende ao cinetócono, e aí a gente tem a anáfase, que é o quê? A separação das cromátides irmãs. Olha só, idêntico no caso da mitose, né? Quem se separava da mitose eram as cromátides irmãs. Aqui também, quem se separa são as cromátides irmãs. Então, é muito idêntico. Então, como é que numa foto dessa eu sei que é a anáfase da meiose 2, anáfase 2, da meiose 2, e não a anáfase da mitose? Justamente porque eu vejo aqui a mudança de cor, então eu sei que aconteceu o crossing over, onde teve a troca de fragmentos da cromátide. E por último, não menos importante, você tem a telófase 2, né, da meiose 2, que é, na verdade, a telófase igual de todo mundo, né? O fuso acromático desaparece, a carioteca ela volta, o nucleolo ele se reconstitui e você tem a citocinese. Importante frisar que na telófase 1 você tinha o quê? Uma célula que acabou dando duas células. Na telófase 2, cada célula dessa vai acabar dando mais duas células. Então, no final da meiose 2, você vai ter 4 células originárias de uma célula só. Então, aqui, um resumo da meiose 2, a prófase, né? Desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, a metáfase 2, onde você tem aqui a disposição dos cromossomos na placa equatorial da célula, a anáfase 2, onde você tem a migração das cromátides irmãs para os polos opostos, e a telófase, tendo reorganização da carioteca, reorganização do nucleolo, e então a citocinese. Ou seja, a meiose 2, né, que a gente chama de também meiose equacional, ela é muito parecida, muito semelhante à mitose.